Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Paz de Deus conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Para além do Senhor que nos visita hoje, também temos duas pessoas deste lado também. Uma vive cá, não é? E a outra veio do Brasil, mas este fim de semana, ontem, foi da Itália, não foi isso? Não é? E então, bem-vindas, não é? Que não seja a última vez, não é? Seja a primeira de muitas. Muito bem. Está a fazer eco, não é? A técnica vai tratar disso ali. Por falar em técnica, quem está em casa, queríamos pedir as desculpas por não termos conseguido entrar logo no princípio no Facebook. Estamos a transmitir em paralelo também no YouTube. E hoje estava no YouTube e não estava ainda no Facebook. Então pedimos desculpas àqueles que ficaram à espera durante alguns minutos para poderem entrar, mas graças a Deus eu acho que agora está tudo a funcionar, não é? Ficamos gratos a Deus por isso. Obrigado aí, pessoal, que conseguiu dar a volta a essa situação. Muito bem. Nós temos falado aí este ano e vamos continuar a falar sobre o caminho de Jesus, não é? Estamos todos a trilhar esse caminho. E é importante nós falarmos sobre isso, como é que é o caminho de Jesus. Durante várias semanas tive o privilégio de falar convosco acerca do caminho de Jesus em Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Então tivemos a falar sobre isso durante várias semanas e de várias formas, esse texto que tem tudo a ver com relacionamentos, a nossa vida, e os nossos relacionamentos, primeiro com Deus e uns com os outros também, e também com o mundo, no mundo em que nós vivemos. Tudo isso tem sido o nosso foco este ano. E hoje eu gostaria de falar especificamente sobre o povo de Deus, sobre as pessoas que fazem parte deste povo, do povo de Deus que anda no caminho de Jesus. Vamos falar um pouco sobre isso. Aqueles que andam no caminho de Jesus, aqueles que andam procurando imitar e viver com o caráter de Jesus. Amém? Então eu queria convidar para abrir em 1 de Pedro, a primeira carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, começando no versículo 9. 1 Pedro 2, começando no versículo 9. Pedro escreve, nós temos acesso a duas cartas de Pedro, então, lá perto do final, perto de Apocalipse. Olha, temos também uma pessoa que veio ali do Ribatejo também, não é? Que bom, uma visita que muito nos alegra. Que bênção, que bênção. Bons tempos, aquele que estava cá, vivia aqui perto e podia vir todos os domingos, né? Mas graças a Deus pelas visitas que nos faz, trazem muita alegria ao nosso coração. 1 de Pedro 2, começando no versículo 9. Estamos juntos? Está em casa também? Ok, então vamos começar. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós, povo de Deus, pessoas de Deus, as boas obras que em vós observem. Oremos. Amado Deus, que grande privilégio nosso fazermos parte da tua família, do povo de Deus, do corpo de Cristo. Que bênção, Senhor. Pai, eu sei que pode estar aqui nesta manhã, neste dia, pode estar online, pode estar a ouvir esta mensagem, alguém que ainda não fez essa decisão. Eu peço que o teu Santo Espírito trabalhe nos corações de todos nós
de tal maneira que também aqueles que ainda não fizeram a decisão de entregar a sua vida a Jesus, para fazerem também parte do povo de Deus, que hoje seja dia de salvação, hoje seja dia de decisão, hoje seja dia de entrega, de arrependimento, de mudança de vida, pela ação do Espírito Santo, nas suas vidas e nas nossas vidas. Opera também em nós, Senhor, para que nós sejamos cada vez mais identificados e identificáveis como povo de Deus, como pessoas que pertencem a Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a não dar atenção a distrações, que estejamos focados, atentos à Tua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, para começar, eu gostaria de falar de uma parte menos agradável, que é comum, às vezes é comum nós ouvirmos que o povo de Deus não é muito diferente de pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Não sei se já ouviram falar isto, infelizmente, às vezes até, dependendo de onde estamos, é até comum ouvirmos isto, ou coisas piores, não é? Há quem diga também que é pior do que os incrédulos, não é? Então isso fere-nos os ouvidos, certamente fere também o coração de Deus a ver esse tipo de afirmações. Mas acontece porque vemos a família, às vezes, de um cristão, de uma pessoa que faz parte do povo de Deus, que não funciona como era de esperar a família, a criação dos filhos, o relacionamento entre os cônjuges, as escolhas que fazem, as prioridades, as suas prioridades, e fazem então uma comparação e veem que não há muita diferença, não há muito para dizer que pode ser diferente, mas não se vê muita coisa. Também a nível pessoal, a integridade pessoal, pessoas na sua vida, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no desporto, no trânsito e por aí fora, não é? Então, a pessoa observa aquela pessoa, a sua integridade, a sua ação às vezes com muito egoísmo, vaidade, orgulho, falta de respeito ao semelhante, falta de acolhimento ao que é diferente, falta de cuidado ao que está em sofrimento. E ao observar essas coisas é natural que haja esse tipo de frases, não é? Infelizmente acontece, mas é natural. Mas agora eu faço uma pergunta para a nossa reflexão. Por que é que isso nos surpreende? Por que é que a pessoa fica surpreendida ao ver que uma pessoa que faz parte do povo de Deus não é muito diferente das outras? Por que surpreende? Surpreende porque a expectativa é que seja diferente. Senão, ninguém se surpreenderia, seria natural, não é? É um clube, escolheu aquele clube, não é? Fazer parte daquela claque, daquelas reuniões, mas não surpreenderia porque cada um é como é. Mas surpreende porque a expectativa é outra, de quem faz parte do povo de Deus. É outra a expectativa, não é sempre assim, mas na verdade devia ser diferente. E muitas vezes, mais do que o contrário, é diferente. O povo de Deus é diferente. É que normalmente nós, num quadro grande, numa parede grande, branca, só vemos aquele pontinho negro que está a sujar a parede toda, não é assim? E então, normalmente, aquilo tudo que está a funcionar como devia, não com perfeição, mas pronto, está a ser diferente com o povo de Deus, o que chama a atenção é aquele ponto aqui, aquele ponto ali, aquela família acolá, é aquilo que chama a atenção e o foco vai para esse lugar. Então agora eu vou falar sobre o povo de Deus, tá bem? De fato, o povo de Deus é muito diferente. É diferente, podíamos usar outras palavras, é exclusivo. Nós lemos aqui no texto, povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo de Deus é diferente, é exclusivo. Há um termo que é usado, às vezes, peculiar, estranho, não é? É diferente. E o texto que nós lemos aqui, em 1 de Pedro 2,9, usa várias expressões. Começa por geração eleita. Esse povo de Deus é geração
eleita, raça eleita, noutra tradução. Tem a ver com a eleição divina. Como assim? Como é que Deus elegeu, preferiu uns aos outros? Como é que isso funciona? Um texto que nos ajuda muito está em Efésios. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 4. Eu vou ler Efésios 1, versículos 13 e 4. Nós lemos assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, não é? Para sermos santos e irrepreensíveis no Senhor. Como é que isso funciona de fato? Então, vou tentar explicar como eu vejo isso, como eu percebo. Que Deus, antes da fundação do mundo, antes de criar o homem, já sabia aquilo que ia dar. Já sabia que o homem, para ser realmente, ter livre-arbítrio e ser a imagem e semelhança de Deus, teria que ter a opção de escolha. Teria que escolher amar a Deus, escolher andar com Deus ou não. E Deus, como sabe todas as coisas, sabia que o homem ia fazer a escolha errada. Tendo a opção, ia fazer a escolha errada. E continuamos a fazer, não é? Mas o mundo não está a melhorar, nós não estamos a progredir, não me parece, não é? Parece que nós continuamos na mesma senda, a fazer escolhas erradas. Então Deus sabia isso. Mas dentro do plano de Deus, dentro da sua a forma de ver, ele entendeu que valia a pena criar um homem sabendo tudo isso, para ter comunhão, para ter relacionamento, para viver eternamente com aqueles que crescem nele, que se identificassem com ele, que fizessem parte do seu povo. Então ele falou assim, por aqueles, muitos, ao longo de séculos, vai valer a pena. Eu vou seguir em frente, vou criar o homem e a mulher à minha imagem e semelhança. E assim foi, nós sabemos o que aconteceu. Então, dentro daquele plano, antes da fundação do mundo, lembra? Deus estabelece um plano de escolher um homem, deste homem formar um povo, deste povo fazer nascer o Messias, Jesus, o filho de Davi, o próprio Deus feito homem, identificado inteiramente conosco, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte de forma injusta, violenta e cruel, para que todos aqueles que voluntariamente crescem em Cristo, arrependidos dos seus pecados, pudessem então se identificar com Ele, viver com Ele eternamente. Esse é o plano de Deus, antes da fundação do mundo. Ele fez este plano maravilhoso, fantástico, que nos alcança a todos quantos façam essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, recebê-lo na sua vida e passar a segui-lo, fazendo parte do povo de Deus. E então, nós somos esta raça eleita porque Deus viu em nós escolhas certas. Qual a escolha certa? Escolher Deus, escolher Jesus. Não é? Quando nós vamos eleger alguém, nós vamos, será que aquela pessoa tem as características? E Deus, então, olha para toda a humanidade e fala assim, será que aquela pessoa tem as características? Quais são as características? Crer em Jesus, crer na obra de Cristo, aceitar que Ele viveu, morreu, ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância e vida eterna em Cristo Jesus. Então, Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo para fazer parte do seu povo. Mas há outras coisas que ele diz aqui. Diz também que somos sacerdócio real. Os sacerdotes, os seres humanos sempre precisaram, sempre tiveram necessidade de ter sacerdotes. O sacerdote é uma pessoa que, por definição, a palavra sacerdote significa ligar, tem a ver com ligar ou interceder entre Deus e o homem. É um sacerdote. Então, os homens, as culturas todas criaram as suas formas de, através de alguém ou um grupo de pessoas, se ligarem a Deus, terem alguma intercessão entre Deus e o homem. E a verdade é que o sacerdote perfeito, que faz a ligação perfeita entre Deus e o homem, é o próprio Deus feito homem. É Jesus. O Rei Jesus. E nós, em Jesus, nós fazemos parte, damos continuidade às suas funções sacerdotais. Damos continuidade a essa função de interceder, ligar, interceder pelo homem diante de Deus.
na oração e na ação, na nossa vida. Então nós damos continuidade a isso, somos sacerdócio real, damos continuidade às funções sacerdotais do Rei Jesus. É o povo de Deus. Mas ele continua a falar sobre nação santa. Essa nação santa, ela não é de um lugar, não é de uma cultura, não é de uma cor, não é de uma raça, não é de um tempo. Ela é formada de todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, de todas as raças, de todas as culturas que estão ligadas a Ele, por meio de Jesus. É uma nação santa. A palavra santo significa separado, separado para Deus. Então essa nação santa, da qual o povo de Deus faz parte, é reservada para Deus, é separada para Deus, que une todos os chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Todos aqueles que ouviram a chamada e atenderam a chamada e disseram: eu quero sair das trevas em que vivo, longe de Deus, longe da luz de Deus, longe da direção de Deus, longe do perdão de Deus, longe de um relacionamento com Deus. Eu quero sair dessas trevas e quero chegar para a luz maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Nação santa, reservada para Deus, que une todos os chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele então continua dizendo, olha, porque na verdade, quando nós não estávamos ligados a Deus, quando nós não fazíamos parte do povo de Deus, era como se nós não fôssemos povo nenhum. Porque o povo que realmente vale a pena fazer parte é o povo de Deus. Então, vós que não erais povo, agora são povo de Deus. Ainda não tínhamos alcançado misericórdia, a misericórdia estava lá, mas não tínhamos alcançado, porque não tínhamos percebido. Mas quando percebemos, nós entregamos a nossa vida a Cristo, recebemos na nossa vida e nós alcançamos misericórdia. A sua enorme misericórdia, que não nos dá aquilo que merecemos, mas nos dá a Ele próprio. Muito além de qualquer merecimento. Mas aí vem a palavra que é chave, o termo que é chave para a mensagem desta manhã, que é: somos povo de Deus, povo adquirido. Não é? Aqui na minha tradução é povo adquirido, mas há outras, não é? Diz assim: povo adquirido, povo que pertence a Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo exclusivo de Deus. Então há várias formas de traduzir essa palavra, essa expressão, lá no seu original, lá no grego. Mas está a dizer que é um povo diferente, é exclusivo, é propriedade de Deus, é outra coisa, não tem nada a ver com o resto. É o povo de Deus. Diferente, estranho, se quiser. Na versão do King James, na King James Version no inglês, usa a palavra peculiar, não é? É um povo peculiar, e essa palavra peculiar tem tanto a ideia de diferente, de especial, como também a ideia de estranho, porque não está ajustado perfeitamente com o mundo. E nem deve estar. E nem deve estar. De tal forma que sermos peculiares, ou um pouco estranhos, ou diferentes, não deve nos causar estranheza, pelo contrário, devemos considerar um elogio. Devemos considerar um privilégio, uma honra, fazer parte desse povo diferente. O povo de Deus. O povo de propriedade exclusiva de Deus. Leva a uma ideia de não só de estranheza, mas também de valor, de preciosidade. Somos o povo de Deus. Amém? Leva uma ideia não só de estranheza, mas também uma ideia de provisão, de proteção, de segurança. Deus cuida de mim. Eu faço parte do povo de Deus. Amém? Povo de Deus. Mas há uma razão para isso tudo. Nós somos isso tudo, não é? Talvez alguns de nós já nos sintamos um pouco inchados, não é? Pensar que eu sou tudo isso, não é? Mas nós somos isso tudo com uma missão, com um propósito. Está também no versículo 9, que é para o quê? Para isso, para anunciar, para proclamar as virtudes, as
grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a nossa presença diferente, muitas vezes estranha e talvez um pouco mal ajustada, é uma presença para trazer vida, para anunciar as virtudes de Deus, para anunciar as grandezas de Deus, para anunciar quem é Jesus, não só pelas palavras, mas pelas ações, pela nossa vida, anunciar essas grandezas através das nossas vidas, nossos casamentos, nossos relacionamentos, nossas escolhas, nossas prioridades, anunciar as virtudes, as grandezas de Deus, prioridades que glorifiquem a Deus. Ao fim e ao cabo, é seguir o exemplo do nosso Mestre. É seguir o exemplo de Jesus. Deus feito homem, que viveu a humanidade de forma perfeita. É seguir o seu exemplo, aprender com ele. Como diz ele próprio, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é? Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, diz ele. Aprendei de mim. Então, ao fim e ao cabo é isso, é seguir Jesus, é aprender com Jesus, o nosso Mestre, sermos guiados pelo Espírito Santo que em nós habita. É fazermos parte do reino de Deus, na segurança do reino de Deus. Está tudo a cair à volta, guerras, pestes, tempestades, confusões, né, oposição, escola, emprego, desemprego, seguros no reino de Deus. Seguindo o exemplo do Mestre, Jesus, guiados pelo Espírito Santo, na segurança do reino de Deus. E o povo de Deus é diferente, assim, especial, diferente, às vezes estranho, peculiar, porque Deus é muito diferente. Deus é diferente. E se nós somos o povo de Deus, o Deus revelado por Jesus é muito diferente. Desde logo podemos pensar nas mitologias grega e romana do tempo de Jesus. Então toda aquela mitologia, não sei se alguns leram na escola ou tiveram a oportunidade, ela é uma leitura fascinante. Né? É uma leitura fascinante. Mas na realidade são deuses criados pela mente humana, que são humanos, com superpoderes, não é? Na sua forma de ser, são muito humanos, com superpoderes, mas muito humanos, que mentem, que traem, que enganam, que matam, não é? Portanto, é a sua forma de divindade na mitologia grega, esse tipo de deuses criados pela mente humana daquela época, que hoje alguns ainda pensam nesse tipo de deuses, mas todos os deuses criados pela mente humana não têm nada a ver, são muito diferentes de Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus único e verdadeiro. Muito diferentes. O Deus revelado por Jesus é um Deus perdoador, é um Deus generoso, um Deus não vingativo, um Deus que se ira verdadeiramente contra o pecado. Por quê? Porque sabe que o pecado magoa, o pecado prejudica os seus filhos amados. Então ele se ira contra o pecado, contra a injustiça, porque faz mal à sua criatura, aos seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Não há paralelo algum em toda a literatura religiosa conhecida a este Deus. Não existe um Deus assim. Um espírito tal, uma coisa assim etérea, que se relaciona conosco através de certas pessoas, e se essas pessoas falham é porque elas estão certas em falhar. Enfim, há muitas ideias de Deus, mas esta ideia de um Deus perfeito que se identifica conosco na pessoa de Jesus, vive a nossa vida, morre a nossa morte, dá a sua vida para nós, por nós, para que nós possamos viver eternamente com Ele. Não há. Porque este é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que ama tanto os seres humanos por Ele criado, que se faz um deles e dá a sua vida por eles, na pessoa de Jesus. Por isso que Isaías 55, versículo 8, Isaías dizia assim:
Deus dizia através do profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. É outra dimensão, é outra louça, é algo muito diferente. O povo de Deus é diferente porque Deus é diferente. E há muitos exemplos ao longo da história de pessoas que seguiram o exemplo do Mestre Jesus, guiados pelo Espírito Santo na segurança do reino de Deus. Podemos lembrar no domingo passado, quando vimos aqui um vídeo da Helen, não quero errar o nome dela, Burhan. Então vimos um videozinho sobre o seu testemunho de como ela foi perseguida e foi torturada e maltratada e nunca negou a sua fé, pelo contrário, ela amava o seu torturador, amava-o, queria o seu bem e perdoava-o, porque ela entendia que, de fato, aquela pessoa também precisava de Deus. Só podia fazer aquilo porque estava fora de Deus, estava longe de Deus. E aquilo que ela podia fazer era suportar, orar, amar, perdoar. Alguém que segue o exemplo de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, na segurança do reino de Deus. Ao longo da história do cristianismo, desde Jesus, quando houve guerras, os cristãos, identificados com Cristo verdadeiramente, cuidaram dos enfermos, cuidaram dos feridos, muitas vezes do exército inimigo, porque eram seres humanos, estavam em sofrimento. Quando houve pestes e toda a gente fugia da maldição, abandonavam os doentes ali, porque de facto não quero estar perto, senão eu também vou apanhar. Os cristãos seguiam o exemplo de Jesus, que tocava os leprosos, guiados pelo Espírito Santo e na segurança do reino, cuidavam dos feridos, dos doentes, ficavam com eles e muitas vezes morriam com eles. E assim, a pouco e pouco, aquele grupo pequeno começou a crescer e cresceu de forma exponencial, e em todo o mundo onde se encontravam, começaram a cuidar de pessoas, idosos, doentes, criaram leprosários, criaram hospitais, criaram cuidados de vária ordem a pessoas desprezadas, a pessoas sem apoio, sem segurança, e foram criando. E se hoje, infelizmente, muitas dessas coisas que foram criadas no passado com inspiração de Deus, se hoje estão desviados, estão no outro caminho, não tira nunca a história de que tiveram o seu início ali. Porque eram pessoas que queriam seguir o exemplo de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, na segurança do reino de Deus. Fizemos uma visita com a irmã Tina esta semana, e enquanto falávamos com o casal, lembravam-se em Angola de escolas, de hospitais, que deixaram um impacto inegável, que não se pode apagar. Houve erros, houve falhas? Com certeza, deve ter havido muitos. Mas também houve muitos que, abnegadamente, seguiram o exemplo de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, na segurança do reino de Deus. E desde o princípio, foi sempre assim, desde o princípio. Eu trouxe aqui uma raridade, que é uma carta escrita no primeiro século, no segundo, na verdade. Claro que não tinha essa capa, também a carta era diferente. Mas escrita no segundo século, entre 120 e 200 depois de Cristo. E esta pessoa, ela está a escrever para explicar como é que são os cristãos, que de facto havia muitos falsos rumores, um grupo que se reunia secretamente e falava de um Jesus que morreu e não sei quantos, e depois comiam pão e bebiam cálice. Que coisa é essa que eles estão a fazer? Reuniões secretas. Então havia muitos rumores, não era nada disso, mas eram os rumores. E essa pessoa então escreve a um homem chamado Diogneto para explicar como é que são os cristãos. E eu vou ler aqui algumas partes muito rapidamente. Então ele explica assim, lá no meio da sua carta: os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra onde vivem, nem pela língua, nem pelos costumes. Nem em parte alguma habitam cidades peculiares, não, essa é a cidade dos cristãos, não.
não habitam em cidades separadas, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Habitando em cidades gregas e bárbaras, conforme coube a sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Habitam, mas como peregrinos. Parece que não são dali. Encontram-se na carne, fisicamente, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e até superam as leis com as suas próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos pelo bem que fazem, mas às vezes são até condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo parece que abundam. Quando insultados, bendizem. Quando ultrajados, prestam as devidas honras. Fazendo o bem, são muitas vezes punidos como maus. Segundo século. Pessoas que seguiam o exemplo do Mestre Jesus, guiados pelo Espírito Santo, na segurança do Reino de Deus. Todos estes que eu citei e muitos outros ao longo da história, existem pessoas hoje, existiram no século passado, todas as épocas sempre houve pessoas que perceberam e procuraram viver conforme aquele texto que eu li na semana passada durante a ceia, em 1 João 4, e eu convido para abrir algumas páginas à frente de Pedro. 1 João 4, começando no versículo 7. 1 João 4, de 7 a 12. 1 João 4, de 7 a 12. Então, João, a escrever, diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Essas pessoas faziam parte do povo de Deus, compreendiam e procuravam viver conforme estes ensinamentos. E as falhas que houve ao longo da história da humanidade e do cristianismo, e houve muitas, não tem a sua origem no exemplo, não tem a sua origem em Jesus. O modelo, o exemplo a seguir, não é a causa das falhas. Nem é a causa das falhas aqueles que seguiram fielmente o seu exemplo, guiados pelo Espírito Santo, na segurança do Reino de Deus. As falhas existiram porque exatamente as pessoas deixaram de seguir o exemplo de Jesus. Usando o nome de Cristo, fazendo parte de uma estrutura, vamos dizer assim, eclesiástica ou clubística, ou chamem lá como quiserem, não viveram segundo o exemplo de Jesus, guiados pelo Espírito Santo e na segurança do Reino de Deus. Começaram a fazer as coisas de maneira humana, levados pela sua própria carne. Aí é que está a origem dessas falhas. É por isso que nós, em algumas mensagens anteriores, temos falado que um teste importante para mim, para cada um de nós, é nós perguntarmos a nós mesmos se caminhar com Cristo tem transformado a minha vida. Porque se eu faço parte do povo de Deus, caminhar com Cristo vai transformar a minha vida. Nós falávamos hoje de manhã na formação, não é assim de repente, de uma vez por todas, tudo modificado, porque se calhar nós não suportaríamos. Então é uma caminhada.
é aprender com Jesus, andar no Espírito, viver pelo Espírito. Mas antes de concluirmos, eu queria voltar ao nosso texto em 2 de Pedro, capítulo 2, e ler os versículos 11 e 12. 11 e 12. Dentro dessa temática de povo de Deus, de nação, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, nesse contexto tudo, ele então passa para o tema e diz assim: amados, eu vos peço, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que em vós observem. Então, em primeiro lugar, ele pede para nós nos abstermos, eles e nós, abstermos das concupiscências carnais. Concupiscências são aqueles desejos desenfreados. O ser humano tem desejo de comer, beber, viver, correr, pronto, de se relacionar, e isso tudo é normal. Mas quando perdemos o controle dos desejos e comemos demais, ou bebemos demais, ou nos relacionamos demais com pessoas com quem nós ainda não devíamos estar ainda a viver maritalmente, etc. Quando nós passamos, os nossos desejos passam além, não é? Quando os relacionamentos são doentios, quando nós fazemos as coisas em demasia, etc. Estão a perceber o que eu quero dizer? Os desejos desenfreados são essas concupiscências, né? Os prazeres, os desejos que nos controlam a nós, em vez de nós os controlarmos a eles. E então ele diz: abstenham-se disso, das concupiscências carnais. Primeiro porque vocês vivem como peregrinos e forasteiros. Lembram daquilo que eu li? Eles vivem nos sítios, mas é como se não fizessem parte de lá, né? Então, não seguimos os padrões e as práticas do mundo à nossa volta. A menos que estejam de acordo com a palavra de Deus, ou não vão contra a palavra, mas não fazem parte de nós. Nós somos como peregrinos e forasteiros onde vivemos. E é para isso que nós temos falado muito nas práticas espirituais. Ler a Bíblia, orar, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia sozinho, em comunidade. É tão importante isso, para que isso vai nos fortalecendo e nos capacitando nesta luta contra as concupiscências carnais. Tão importante isso. Mas depois Pedro fala também que essas coisas, as concupiscências carnais, combatem contra a nossa alma. Nos destroem por dentro. Acabam com nossa capacidade de viver uma vida inteira, uma vida plena. Combatem contra a nossa alma. Destroem a nossa paz, a nossa segurança, a direção do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, abstenham-se destas coisas, abstenham-se. Ele diz: amados, peço-vos, é para o vosso bem. Tenham isso em mente. E no versículo 12 nós vemos que, na verdade, por incomodar essa vida diferente, essa vida que não se ajusta completamente ao padrão e à prática do mundo à nossa volta, ela vai incomodar e muitas vezes gerar perseguição. Então a pessoa, por fazer o bem, ela é perseguida, porque o resto não está a fazer o bem e essa pessoa está a destacar-se. Ela depois vai ser vista como a melhor da classe, então vamos persegui-la. Já aconteceu isso com alguém? Não é? Então a pessoa prefere fazer o mal com a turma, né? Porque se ela fizer o bem e for a única, ela vai apanhar da turma toda. E se calhar o professor vai achar que está a fazer isso com interesse e também vai, e leva de todos, não é? Mas é assim mesmo. Foi isso que aconteceu com Jesus, não sei se já repararam. Ele é o nosso exemplo. Não é a turma que é o nosso exemplo. Nem o professor da classe. Jesus é o nosso exemplo. Foi isso que aconteceu com ele. Mas, ao fazer o bem, ao sermos diferentes, ao nos alinharmos com o povo de Deus e não com aqueles que estão à nossa volta necessariamente, nós vamos semeando sementes para o dia da visitação. O que é o dia da visitação? O dia em que Deus faz sentido na vida de alguém e ela de repente fala: ah, eu me lembro do Alfredo. Ah, eu me lembro do Fábio. Lembro da Conceição, não é? Então, aquela pessoa que eu não percebia e tal,
agora sim, no dia em que eu percebi, aquela pessoa, aquela forma diferente de ser, agora eu me identifico, eu entendo. E vão glorificar a Deus. Jesus falou da seguinte maneira em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu creio que deste dia, a todos nós, eu incluído, há necessidade de uma resposta ao Espírito Santo de Deus. Deus está a falar conosco através da sua palavra. Em alguns de nós, Ele está a confirmar, a dizer: muito bem, servo bom e fiel, continua assim. É difícil, mas vale a pena. Há momentos em que pensas em desanimar, mas continua. Mas há muitos de nós, talvez Ele esteja a falar: olha, estás a andar assim um bocado na margem, não está bem dentro do povo de Deus, não está bem identificado, está muito ajustado ao mundo e muito pouco ajustado ao povo de Deus. Talvez o Espírito Santo esteja a falar isso com alguns de nós. E é preciso haver arrependimento, nos voltarmos para Deus e nos arrependermos de negligenciarmos a nossa família, o povo de Deus, do qual fazemos parte, esse privilégio tão grande, essa honra, esse elogio de sermos um povo exclusivo, peculiar, diferente, estranho, muitas vezes pouco ajustado. Isso deve ser um elogio para nós. É um privilégio, é uma honra, nós fazemos parte do povo de Deus. Porque quando nós sabemos quem somos, somos pessoas em quem Jesus Cristo habita. E sabemos também onde vivemos. Vivemos onde? No reino de Deus. Quando nós percebemos isto, estamos caminhando juntos no caminho de Jesus. Então nós sabemos também que estamos neste mundo de passagem, como peregrinos e forasteiros. E que enquanto nós estivermos cá, temos um propósito, temos uma missão a cumprir. Alguns de nós vamos pregar o Evangelho, e isso é maravilhoso, com palavras. Mas a grande maioria de nós vamos viver o Evangelho. Aquele que prega também tem que viver, não é? Todos nós temos que viver o Evangelho, no nosso dia a dia, nos relacionamentos, nas escolhas, nas prioridades, nos casamentos, nos relacionamentos, na criação dos nossos filhos. Viver o Evangelho. Viver a boa nova do Evangelho. Temos uma missão a cumprir, que muitas vezes não vai estar muito bem ajustada ao mundo em que nós vivemos. Mas esse é o povo de Deus. E eu quero convidar-vos a continuar comigo a caminhar com Jesus. A deixar que o caráter de Cristo seja formado em nós. E que sejamos vistos e reconhecidos como povo de Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Se houver entre nós alguém que precisa fazer uma decisão hoje, na sua relação com Deus, na sua relação com o povo de Deus, alguém que está online também, aí mesmo onde está, não precisa mudar de lugar, vir à frente aqui, onde está? Põe a mão no seu coração assim, põe a sua mão no coração. Eu sei que eu preciso estar mais identificado com Cristo e com o seu povo. Querido Deus, nós colocamos as nossas vidas, a tua igreja, este teu povo, diante de ti nesta manhã, neste dia. Ó Deus, reconhecemos que andar contigo, apesar de ser a melhor coisa do mundo, às vezes é difícil, muitas vezes é difícil. Senhor, tu vês os nossos corações. Perdoa, Senhor, o coração arrependido nesta manhã. Amém. E o desejo sincero de entregar a sua vida ao Senhor, de se comprometer em viver como o povo de Deus. Nós pedimos e recebemos pela fé em nome de Jesus, essa ministração na vida de cada um de nós e na vida da tua igreja nesta manhã, trazendo transformação, mudança mesmo. Ó Deus, que sejamos reconhecidos como teu povo. Amém. Povo adquirido, povo especial, povo diferente, povo exclusivo de Deus. Amém. É o desejo do teu coração e por isso também é o nosso. E pedimos que tu nos ajudes a nos manter fiéis a este
desejo, este compromisso. Abençoa aqueles entre nós que ainda não fizeram uma decisão de seguir a Cristo. Ó Deus, o Espírito Santo, nós pedimos, continue a contender. Eu sei que o Espírito Santo é assim mesmo, mas usa-nos a nós, usa a Tua palavra, levanta alguém, Senhor, abre o coração destas pessoas para que se entreguem inteiramente ao Senhor e Te recebam como Senhor e Salvador das suas vidas e façam parte do povo de Deus, juntamente conosco. É o nosso pedido com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que estiveram conosco online, mais uma vez, desculpa por aqueles momentos, mas ainda bem que puderam nos acompanhar. Que Deus abençoe e tenha uma semana muito, muito abençoada. Amém. Podem sentar-se? Eu olhei assim para ver se conseguia ver o Hugo, não conseguia. Olha, para a semana, se estiver assim, vamos ligar ao ar-condicionado, tá bem? 2 ou 3 coisas rapidamente. Queria dizer que esta semana o cara está a fazer sinais ali. Então, vou mudar a ordem aqui das coisas. Aquela parceria que nós temos, não é, com a Habla, para buscar coisas no Pingo Doce, então temos aí coisas em cima. Não deixem de passar lá, levar algo para si, para algum familiar, amigo, vizinho, ou até mesmo alguma pessoa carenciada. Muito bem. Então,